Olá, muito boa tarde. Este é o programa Mais Saúde, que inicia agora, 12 horas pontualmente, horário de Brasília, aqui nos estúdios da Rádio América, em São Paulo, né? Rádio América que comemora, como vocês estão sabendo, né? 8 anos, né? 8 anos de Mais Saúde pela frente. Então, nós estaremos juntos até 13 horas, nesse programa que tem o objetivo de passar para vocês informações de saúde, nutrição, utilidade pública. Eu sou a doutora Gisela Savioli e para você que está sintonizando pela primeira vez, este é um programa que não tem patrocinador. O patrocinador é o sócio evangelizador desta obra. E eu conto com a ajuda da minha fiel escudeira Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova, para fazer, como sempre, este programa chegar até você. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Saúde. Pois é, hoje eu tô querendo fazer um programa um pouquinho diferente. Vai ser um programa interativo. Como assim? Enquanto eu agora vou aproveitar para dar uma pincelada em algumas perguntas que nunca dá tempo de responder tudo, né, Aninha? Verdade. Eu vou pedir para que você que tenha essa disponibilidade vá até a sua despensa ou vá até o seu armário e pegue qualquer produto embalado. Nós vamos aprender a ler rótulos. Então, enquanto eu estou ali conversando com a Aninha respondendo algumas questões, vamos lá pegar para a gente poder então entender algumas coisas até muito interessantes, porque é incrível, né, Aninha, como a gente descobre coisas. Verdade. Eu realmente tenho uma agora para contar para vocês que vai ser assim muito interessante, coisa que a gente descobre assim do nada. Mas como que eu descobri? Porque a minha super secretária Tereza, informada de que ela tem que olhar no rótulo se tem um triângulozinho com a letra T de transgênico, ela me simplesmente descobriu um produto, mas que eu jamais, Aninha, ia imaginar que tem um T de transgênico no meio. Mas isso a gente vai conversar durante o programa. Mas eu gostaria que você, que estivesse com uma embalagem nas mãos, ou se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você pode estar mandando aqui pra gente. Como é que o nosso ouvinte pode participar, Aninha? Como hoje não tem sorteio, pode participar por e-mail, pela fanpage, Verdade. por diversas outras formas. Conta todas elas para nós, Aninha. Olha, hoje você pode participar do nosso programa, hoje que nós vamos aprender a ler rótulo, então você pode participar conosco, ligue para 0 operadora 11 2039 1410, esse é o nosso telefone, você pode deixar aqui a sua perguntinha, sua dúvida também, o seu questionamento, aquilo que você tem aí como dúvida na leitura dos rótulos, das embalagens, dos produtos e daquilo que você faz uso na sua cozinha. Você também pode participar conosco através do nosso e-mail maissauderadio@cançãonova.com, Mais Saúde Rádio, tudo juntinho, @cançãonova.com, e você pode deixar ali também registrado a sua pergunta e a sua participação. Você acompanha ao vivo através do blog.cançãonova.com/América. Na nossa fanpage você pode curtir, comentar e compartilhar também. Já deixei aqui a nossa postagem de hoje, coloquei um rótulozinho aqui para você também participar conosco. Você também tem à sua disposição o nosso Twitter, o Twitter da doutora, e você também pode enviar uma mensagem através do SMS, através do seu celular. É só você enviar CNSP, dá um espaço, escreve a mensagem, o seu nome e o lugar de onde você está acompanhando a rádio e envie para 49400. Hoje nós estamos aí participando com todas as nossas formas, né, de interatividade para você realmente participar, esclarecer e tirar suas dúvidas. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Lembrando, né, Aninha,
Aninha, que eu também estou com o meu Twitter. Isso então, mesmo. caso você queira participar também pelo Twitter, você pode estar mandando aqui, que eu estou com o meu smartphone ligadinho. É só você colocar @Gisela Savioli e mandar também a sua pergunta, que hoje nós vamos, né, Aninha, interagir de todas as maneiras. Isso mesmo. Especialmente para você ligar, participar, se corresponder conosco, esclarecer e tirar as suas dúvidas sobre os rótulos. A gente tem muita novidade para falar, quer dizer, coisas óbvias, mas que nem todo mundo sabe, né? E aquela, né, que de repente, quando a gente fala, pois é verdade, eu nunca tinha observado. E isso a gente aprende a cada dia. Você sabe que essa semana, desde o dia 4, eu tive um curso online com o pessoal do Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, do qual eu sou filiada, eu sou membro e estou fazendo a minha certificação nos Estados Unidos. E então eu tenho muito contato, muito material, e eles fizeram uma semana de um curso de detoxificação. Foram mais de 30 palestras, com 30 palestrantes diferentes, um melhor que o outro. Gente, é tanta informação bacana que eu vou ter para passar para vocês. Mas o que eu queria dizer é que, de repente, teve um que falou uma coisa tão óbvia, e eu fiquei me olhando e falei, gente, mas é claro, ele tem toda a razão, mas como é que eu não pensei nisso antes? Olha então, só. gente, todo mundo tem dúvidas, tem coisas que parecem óbvias, mas até alguém falar pra gente, a gente, assim, se distrai e não presta atenção. Isso é natural, né? Então, nós estamos aqui para isso. Mas, enquanto o pessoal está buscando os rótulos para poder estar conosco aqui, direto no programa, teve algumas perguntas que nós estamos devendo, e uma delas eu lembro que era sobre a sucupira, que era uma ouvinte que estava falando também sobre, ouviu dizer que a sucupira era boa para dores articulares, etc. e tal. E quem falou mega super bem da sucupira foi o José Bassiti, lembra? Isso mesmo. Ele que falou da sucupira, e também ele, num dos programas que ele esteve conosco, ele mencionou como faria o uso. Agora eu não vou me lembrar exatamente o programa, mas num dos programas que ele esteve conosco, ele falou de como usar, de quanto em quanto tempo. Eu lembro até que a senhora mencionou que o Dr. Roque estava com uma dor na coluna, e eu sei que nós conversamos sobre isso. Mas é só o pessoal procurar no canal do YouTube, Programa Mais Saúde, José Bassiti. Você vai encontrar ali os programas que o José Bassiti teve conosco. Alimentos superpoderosos, mel, derivados, também o noni, também o kefir e o kombucha, uma gama de programas à sua disposição. E vale a pena ouvir todos, né? Porque num deles, se caso você coloque, não venha o nome, o título sucupira, porque quando ele fala de vários produtos, né? Sim. De vários componentes fitoterápicos, alimentos. Então, no meio deve estar, eu lembro que ele deu a receita, como que a gente tem que fazer para extrair, pegar a semente da sucupira, porque na época, Aninha, o Dr. Roque estava com aquela dor no quadril, lembra? Que ele segurou o máximo que ele pôde, mas é isso que eu falo, gente. Vamos adiar a cirurgia até o ponto que dá. Então, ele ficou 3 anos fazendo fisioterapia, fortalecendo a musculatura o máximo que ele pôde, mas não teve jeito. Sim. Em março, ele acabou fazendo a cirurgia com a troca colocou uma prótese no quadril, ele trocou um osso por uma prótese. Eu fico encantada com essas coisas, pensando, meu Deus, como a medicina é maravilhosa, né? De repente, agora eu tô brincando que eu tenho um marido biônico. Olha que E o mais engraçado é que agora, quando a gente viaja, ele tem que avisar que ele tem prótese, senão ele apita quando ele passa por detector, né? Por aquele detector. E você sabe que nós não tivemos ainda essa experiência, mas
um primo nosso que também é ortopedista, ele falou, olha, avisa o Roque para ele não se assustar se ele sair de alguma loja e sair apitando e vier todo mundo atrás dele pensando que tirou alguma coisa sem pagar. Olha porque só. parece que apita também. Eu falei, você tá brincando comigo, Zé Ricardo? Ele falou, não, é verdade. Eu falei, bom, nós não tivemos ainda essa experiência, mas na época eu lembro que nós fizemos o de tudo e mais alguma coisa, porque era realmente muito dolorido, mas não tinha... era algo assim realmente de osso, então não tem como você alterar isso, era só com cirurgia. E olha, realmente foi uma bênção, foi difícil. Nossa, eu lembro que ele ficou 33 dias sem sair de casa, na Paula. Nossa, Já pensou um homem 33 dias em casa? Difícil, vocês não têm noção. Ai, ainda mais Jesus. uma pessoa ativa como o Dr. Roque. Verdade. Então realmente foi assim uma senhora experiência, mas enfim, hoje ele tá ótimo, já voltou a fazer atividade física, bom, andando de bicicleta, que você tá tudo, graças a Deus, muito bem, obrigada. Mas nós experimentamos também a sucupira. Então, tem coisas fantásticas, tem pessoas... Gente, sempre lembrando, tem pessoas que se dão super bem, outras não se dão tão bem. Eu acho que tem que fazer uma experiência, realmente vale a pena, é algo que, que eu saiba não tem nenhum efeito colateral, senão o José Bacide teria dito. Mas enfim, então fica aí a dica para nossa ouvinte que perguntou sobre a famosa sucupira. Agora, Ana, eu fiquei impressionada como entra programa, sai programa, quanta pergunta sobre amamentação, Verdade. sobre nenéns, sobre problemas intestinais também dos bebês, mesmo sendo amamentados. Então, nós tivemos uma semana, assim, que foi a Semana Mundial da Amamentação, e nós fizemos programas incríveis, né, Aninha? Foi mesmo. Foi uma semana maravilhosa, onde nós tivemos aí a graça, né, de contemplar muitas perguntas, né, muitas dúvidas. Então, até para o pessoal que está em casa e fala assim, eu perdi, eu não consegui sintonizar, você pode acessar todos esses programas através do YouTube. É só você colocar lá, Programa Mais Saúde. Você pode colocar o nome das nossas convidadas, né, doutora Lilian Dalete, ela que já esteve conosco outras vezes e também partilhou sobre os mitos e também sobre o aleitamento. Você pode ouvir esse programa, acessar através deste link e também divulgar, né? A doutora Lília, ela fez um Mitos e Verdades, depois ela fez um de falando exclusivamente do aleitamento materno. Nós também tivemos um programa com a doutora Natália Verudes falando sobre gravidez, parto e aleitamento. Foi um programa também que ela trouxe o seu testemunho, a sua partilha da gravidez, que ela teve algumas dificuldades, mas que graças a Deus, e é muito bonito o testemunho dela, ela falando de como ela engravidou, quais foram as condições. Eu não vou contar para você acessar, tá bom? É isso mesmo, deixa todo mundo curioso. Também nós tivemos o programa da doutora Fabiana Miller, ela abriu a Semana Mundial da Amamentação, né? Então você pode acessar exatamente assim, Programa Mais Saúde, doutora Fabiana Miller, com 2 L's, e a Semana Mundial da Amamentação. Tem a parte 1 e tem a parte 2, que ela esteve conosco também trazendo os esclarecimentos. Então essa semana foi uma semana muito rica, muito especial, não só para as mamães, mas exclusivamente para os papais também, né? As vovós, todos aqueles que têm acesso aí, que podem ajudar, e também, claro, ter alguém na família que hoje vive esse momento, né? Ou que está prestes a viver esse período de amamentação, de aleitamento. Você pode acessar lá, Programa Mais Saúde, você pode procurar ou pela Semana da Amamentação ou por algum desses nomes que eu mencionei. A doutora Lilian Dalete é aleitamento materno, mitos e verdades, a doutora Natália Verudes, que é gravidez, parto e aleitamento, e a doutora Fabiana Miller é Semana do Aleitamento. Aí você vai procurar parte 1 e parte 2.
Doutora, nós Incrível. temos Oi? participação já chegando hoje, né? Já, Nós ai, vamos que bom. tentar. Só vou fechar o Aham. assunto das matérias, Sim. das perguntinhas, porque, por exemplo, a gente não pode esquecer que a mãe que amamenta, ela passa via leite materno, inclusive proteínas não digeridas, como, por exemplo, a do leite da vaca, e que pode ocasionar alguns problemas no bebê. Sim. Então, a única coisa que eu vou dar, assim, de arredondada aqui nessa questão é mamães que amamentam e estão tendo apenas com seu leite materno e o bebê tá com um ou outro probleminha aparecendo, observe a sua alimentação, mas não a alimentação em termos de, eu vou comer isso, vai dar gases no bebê. Não, não é isso. O que causa, eventualmente, algum problema são as proteínas dos alimentos não digeridos, que tem aquela proteína de difícil digestão. Uma delas é do leite da vaca. Então, retire esse tipo de alimento e veja como o seu bebê se comporta. Uma coisa muito rápida, tá? Então, faça essa experiência e veja. É muito simples. Retire não só esse alimento, como todos os que fazem parte do leite. Então, são os queijos, iogurte, preparações. Leia rótulos, nós vamos ler hoje. Vocês vão ver que muita proteína do leite é utilizada na composição dos produtos. Por quê? Porque é uma proteína muito barata. Então, o custo sendo baixo, eles enfiam proteína do leite aí em tudo que é coisa. Então, preste atenção, retire e verifica se o seu bebê está melhor. Mas vamos ver quais são as questões que já estão no ar. Olha, hoje nós já temos aqui as perguntinhas da Maria de Fátima, ela é de Cotia, mandou um abraço para a doutora, ela deixou perguntinha. Tem também aqui o José Ferreira, ele é de Taboão da Serra, participando conosco, e também a Maria de Lourdes, ela que é de Cachoeira Paulista, participando com a gente. Um abraço, viu, Maria de Lourdes? Deus abençoe você. Então, estamos todas com rótulos nas mãos. Pena que você não pegou um, Aninha. Porque você ia fazer participar conosco. Eu postei um hoje na fanpage, né? Claro que ele tá sem os valores, né? Correspondente a. Mas eu postei um hoje na nossa fanpage para o pessoal também ler conosco e participar do programa hoje, para motivar mesmo. Daqui a pouquinho eu quero trazer as perguntinhas que tá chegando também através do e-mail, do SMS e através do nosso telefone 2039-1410, que está à sua disposição para você ligar, participar, também deixar sua perguntinha, sua dúvida, seu esclarecimento. Hoje nós vamos aprender a ler rótulos. E uma das coisas que eu gostaria de começar, antes de ir lá para os ingredientes, que é assim realmente o tema central desse programa, é alertar para que hoje é obrigatório, não tem como um produto que contenha algum ingrediente que seja de agricultura transgênica, aquele que foi modificado geneticamente, ele é obrigado a ter um triângulo. Aliás, Aninha, se você puder até depois postar esse triângulo com o T dentro, né? É um triângulo amarelo e tem um Tzinho. E como foi minha surpresa quando a Tereza chega para mim e me mostra, não vou dizer a marca, mas ela me trouxe um fermento em pó químico. E interessante porque ela compra tanto o fermento em pó químico quanto o fermento biológico, né? E o interessante é que o biológico não tem e o químico tem o tal do T. Aí você vai lá atrás nos ingredientes, que aqui é o que eu gostaria hoje de deixar assim de mensagem. Sempre leiam os abençoados ingredientes e sempre o primeiro é o que contém em maior quantidade no produto. Então, no caso aqui desse do fermento em pó químico, que tem a letra T, o primeiro ingrediente é amido. Quando é que a gente vai achar que fermento é feito de amido? Amido de milho, né, Ana? Pois bem, o primeiro ingrediente é esse amido. E por ser um amido de milho, deve, claro, que ter sido feito com um milho transgênico. Por isso que tem a letrinha T nesse rótulo, que eu guardei para mostrar para vocês.
Depois está escrito bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e carbonato de cálcio. Está escrito não contém glúten, porque hoje existe uma lei que é obrigado o produto estar escrito contém ou não contém glúten, por causa das pessoas que têm aquela doença chamada celíaca. O celíaco não pode nem dar um beijo no namorado que comeu glúten, pra vocês terem uma ideia. Então, é uma coisa assim muito séria. Por isso que quando está escrito não contém glúten, você pode estar certa que não. Única coisa é em relação às embalagens plásticas, porque as embalagens plásticas, elas podem sair com o conteúdo sem glúten da fábrica, mas existem microporos nessas embalagens e aí eles podem ter colocado aquela farinha de arroz que não contém glúten ao lado de uma farinha de trigo e pode sim acontecer contaminação cruzada, porque de vez em quando você recebe pacientes que falam para você, doutora, mas eu tomei cuidado, tudo que eu comprei era sem glúten, estava na embalagem. Aí você pergunta sobre essas embalagens plásticas e é o alerta que a gente faz sempre, né? Por isso que a gente tenta sempre estar divulgando isso, para que os supermercados procurem ter os produtos sem glúten longe de produtos que contenham glúten. Ter uma gôndola separada, porque no caso dessas embalagens, elas podem sim estar ocorrendo essa tal de contaminação cruzada. Então a pessoa compra sem glúten, acha que é sem glúten, vai comer e para o celíaco isso é um problemão, tá? Bom, em relação ao fermento biológico, que é o fermento seco, você olhando aqui nos ingredientes, ele fala um nome bem complicado, Saccharomyces, que é um tipo justamente de levedura que faz com que haja essa fermentação e por isso, o pão cresce, né? No caso, o pão ou alguma massa que você estiver fazendo, né? E ele tem também um outro componente e também está escrito não contém glúten. Então, esse fermento biológico, como ele não contém amido, na embalagem, apesar dele ser da mesma fábrica, da mesma marca que o outro, o fermento biológico, não tem o Tzinho. Tão específica. Alô, doutora? Oi, Aninha, você tá me ouvindo? Eu tô, e a senhora tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, graças a Deus. Então, hoje a internet está parceira, né? Tem alguma questão assim que algum ouvinte tenha feito especificamente sobre rótulos? Ah, tem sim, tem um pessoal já participando conosco aqui através da fanpage, mas daqui a pouquinho a gente vai começar respondendo as perguntinhas, porque nós já estamos chegando próximo ao intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta. Deus do céu, mas respondendo voa as esse programa, perguntinhas. que Tá coisa! Vendo? Tá certo. Procurei preencher minha vida vazia e sozinho meu rumo seguia. Direção eu não tinha, mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor, me mostraste o caminho do perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste o teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas junto à luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, com teu amor. Percebi que distante de Deus não existo e que Ele é o ar que respiro e sem Ele eu não vivo. Hoje sei que se escuro está o meu caminho, seu amor não me deixa sozinha.
tuas mãos que me guiarão. És a fonte divina de inspiração que me acalma, ilumina e renova o meu coração. Mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor. Me mostraste o caminho do perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste teu sangue lá na cruz. Me tiraste das trevas com tua luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, do teu amor. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Deus nos reúne para nos abençoar. Deus, quando vê o seu povo reunido, ele se apressa em ir ao seu encontro. Por isso que é importante a gente rezar em comunidade. Porque existem certas graças que Deus nos quer dar pessoalmente, na nossa oração pessoal, em casa. Há graças que Deus nos destina para estes momentos. Há inclusive graças que Deus nos concede sem sequer nós pedirmos. Mas também há graças que Deus só derrama no meio da comunidade. Porque Deus, ele anseia por ver o seu povo reunido. Como um pai quer ver a família reunida, quando nós fazemos isso, Deus se apressa em vir até nós e nos abençoar. Vencendo aflições, alcançando milagres. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. A melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A comunidade Canção Nova convida você para celebrar o mês vocacional. Todas as quartas-feiras, missa às 8 da noite, meditando sobre o chamado de Deus. Há um chamado. Na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Presenças de Padre Emerson Pedroso, da Diocese de Osasco, Padre Adriano Zandoná e Padre Paulinho, da Comunidade Canção Nova. Informações 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Participe! O Senhor tem um chamado para você. Neste mês de agosto, celebramos 8 anos da Rádio América na Canção Nova. Sou a Vera, telefonista, e estou aqui para parabenizar a Rádio América por mais esse aniversário. Parabéns, Rádio América! Vocação, um desafio de amor. Quando nós realizamos tudo o que cabe à nossa vocação, não fazemos nada mais do que o nosso dever. Somente que, graças a Deus, quando nós realizamos a nossa vocação, Deus fica tão contente com esse filho, Deus fica tão contente com essa filha, que lhe dá o acúmulo de todas as graças e todas as bênçãos. Monsenhor Jonas Abib, 50 anos, feito tudo para todos. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 12h29. A Canção Nova quer ficar mais próxima de quem mora em São Paulo e região, para que muitos recebam o abraço de Deus. Trazemos o Evangelho às pessoas que buscam na fé, o conforto, a renovação e a alegria para o dia a dia. Eu me chamo Lúcia, eu tenho vivido a força de Deus que vem desse momento de adoração todas as quintas-feiras. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Conheça e faça parte.
Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Pois é, nós temos aí participações, hoje que nós estamos fazendo um programa sobre rotulagem, né? É um programa que eu tenho certeza que a gente vai ter que continuar com esse tema posteriormente, porque já acabou a primeira parte do programa e a gente mal começou a falar, né, Aninha? Verdade. Como passa o tempo? E aí, como é que os nossos ouvintes que estão ligando agora podem estar participando com suas dúvidas sobre rotulagem? Você pode participar conosco enviando o seu e-mail para maissauderadio@cançãonova.com. Faça como a Adriana, lá de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, que já está participando conosco, já enviou o seu e-mail, a sua dúvida, a sua perguntinha. Você também pode ligar para nós, ligue o nosso telefone 2039-1410. Se você estiver fora de São Paulo, 0 operadora 11 2039-1410. Faça como a Maria de Fátima de Cotia, também o José Ferreira de Taboão da Serra e a Maria de Lourdes de Cachoeira Paulista, que já enviou também a sua perguntinha. Você também pode participar conosco através do SMS, através do Twitter, através da nossa fanpage e através do blog.cançãonova.com/América. Essas são aí as formas de interatividade que você tem à sua disposição para sanar aí as suas dúvidas, seus questionamentos e esclarecer um pouquinho mais sobre aquilo que são os rótulos e como aprender a fazer a sua leitura. Uma pergunta bem interessante da Maria de Fátima Mendes, lá de Cotia, né, a terra da família do Dr. Roque, né? Que ela está falando, pois é, o perigo de usar os transgênicos, mas como substituir os produtos que mais usamos. Pois é, você vai notar, Maria de Fátima, que os produtos orgânicos, eles têm a preocupação de não usar nem pesticida, nem agrotóxico e também não usar sementes geneticamente modificadas. Então, por exemplo, tudo de milho que eu aprecio bastante, né? Num primeiro momento, eu sempre tiro o milho do meu protocolo, porque tem umas proteínas na sequência do milho que tem algumas pessoas que são sensíveis. Então, como eu faço um primeiro momento, uma limpeza geral, então eu também tiro o milho, mas depois é a primeira coisa que eu coloco de volta. Por quê? Porque pipoca é muito gostoso, né, Aninha? Outro dia eu vi em cima da sua mesa milho de pipoca. Pois é, aqui na rádio a gente faz um lanchinho aqui de pipoca. Mas eu vou dar uma dica incrível. Você vai comprar alecrim. Alecrim seco. Eu tenho aqui na rádio. Tem, querida. Então você põe, de preferência o azeite, se possível, né? Sim. No fogo bem baixinho. Pega aquele alecrim e esmaga mais um pouquinho com a mão, porque senão fica assim, uns pedacinhos grandes, né? Joga em cima do óleo ou do azeite, no seu caso, e aí joga a pipoca, mas bem baixinho o fogo. E deixa. Você vai ver que quando ela começar a estourar, o que acontece? Aquele calorzinho de pouquinho em pouquinho vai extraindo todo aquele aroma espetacular do alecrim. O dia que você comer pipoca feita assim, você nunca mais vai querer pipoca de outro jeito. Sério, doutora? Nossa, vou fazer hoje mesmo. E outro dia fizemos um teste muito interessante também, porque a gente testa tudo, né? Eu tô pensando seriamente na sugestão de umas ouvintes que falaram que eu devia fazer um livrinho de receita das minhas receitas, né? É mesmo? Tô pensando com carinho, tá? Mas eu tô aqui coletando. Bom, mas uma outra que nós fizemos muito interessante, mas aí já é para uma segunda fase. É aquela fase, talvez você que não goste de doce, Ana, você curta muito essa outra pipoca. Em vez dela ser feita com azeite ou óleo, ela é feita com o óleo de coco. E no lugar do alecrim, você joga em cima desse óleo de coco canela em pó. Nossa! E depois você põe a bendita da pipoca e deixa estourar. Interessante, porque essa pipoca com canela, ela é mais gostosa fria do que quente. A outra não, a outra é gostosa quentinha. Mas é interessante porque
Quem está esperando algo doce, não é ali que vai ter, mas ela é extremamente saborosa. Aliás, Aninha, eu vou te convidar a fazer essa receita, porque, aliás, se você não tiver óleo de coco, você me passa uma mensagem que eu levo para você a próxima vez que eu tiver pessoalmente com você, ou que eu for lá na TV, peço para os meninos te entregarem. Sim. Eu vou te dar o óleo de coco para você fazer. Muito interessante. E para você que não é assim apreciadora de gosto doce, né? Ela é uma abençoada por Deus, né? Então eu acho que você vai gostar bastante desse tipo de pipoca. Mas, gente, é aquilo que eu falo. A gente tem que ir devagar. A gente teve a doutora Leni tá conosco explicando que as papilas gustativas, elas são trocadas a cada semana, a cada 10 dias. Então, se você deixa de comer aquela comida muito doce, muito condimentada, cheia de corante e conservante, você começa a treinar o seu paladar para os gostos mais sutis da natureza, como Deus colocou. E um deles é essa canela maravilhosa. Então, o que eu digo do milho, você pode, Maria de Fátima, tá comprando tudo que é orgânico. Então, você tem o milho para fazer polenta, o milho para fazer bolo, farofa. É só você localizar isso, tá bom? E tem uma pergunta que eu morri de rir aqui de uma ouvinte, é a Chan, né? Que participa bastante com a gente. Ela falou assim: li e não entendi a maior parte dos ingredientes. E é a grande dica que eu sempre dou. Você foi ler os ingredientes. Lembrando, o primeiro é o que contém a maior quantidade do produto. Então, a gente estava lendo o fermento e estava escrito aqui o primeiro, amido, né? Então, significa que nesse fermento químico, a maioria dos ingredientes começa com o amido. Sim. Aí eu tenho aqui uma embalagem de um talharim que eu tô, assim, apaixonada, que é um macarrão. Sim. Que é feito de grão de bico, Ana. Nossa, ele, em vez de ser feito de farinha, de milho, de arroz, ele é de grão de bico. Portanto, ele não tem glúten. Eu fui pegar lá na minha despensa. E olha que interessante. Produtos, geralmente, que são do bem, olha como é que está escrito aqui os ingredientes desse macarrão. Olha só. Farinha de grão de bico é o número 1. Portanto, logicamente, ele é feito, a maioria, com farinha do grão de bico. E ovos. Acabou. Só tem isso. Olha. É. Simples. Então, e o outro que tem, porque eles têm o grão de bico tradicional, né, que é esse, e tem os aromatizados. Então, esse que eu tô na mão é com tomate seco. Então, os ingredientes são farinha de grão de bico e ovos e tomate seco. Ponto. O outro é de espinafre, tá lá espinafre. O outro é de fungo. Tá lá o fungo e acabou. E você repara que os bons produtos são aqueles que não tem mais do que 5 ingredientes. Isso eu tomo como referência. Então, você vai comprar, primeiro, leia que o nome seja comida, que você entenda como comida. Segundo, tudo que tem um nome esquisito, devolve para a prateleira. Aquilo é aditivo alimentar, que nós tocamos já várias vezes nesse assunto, né? E ainda, neste caso, eles colocam assim, sem adição de conservantes, sem adição de açúcar e sem adição de sódio. Então, agora, você olha no rótulo, assim, das informações nutricionais e está escrito que tem sódio. Aí você se pergunta, como assim? Estão dizendo que não tem sódio e tem aqui na informação nutricional? Porque este é o sódio que é da própria farinha do grão de bico, porque tudo tem sódio, e isso daí é uma coisa assim que todo alimento tem sódio, todo alimento tem um pouquinho de tudo, inclusive de sódio. O que eles não têm no caso aqui é, além do sódio do grão de bico, um acréscimo de sódio extra, que seria aquele sal de adição. Então, gente, vamos sempre estar olhando e observando esses pequenos detalhes. Você, Aninha, tem alguma dúvida de rotulagem?
Olha, ultimamente eu tenho ficado bem atenta aos rótulos dos alimentos, né? Você tem demorado mais quando você vai ao supermercado, não é verdade? Um pouquinho, muito não, mas um pouquinho. Mas é impressionante ver que ainda existe em alguns rótulos o espaço, né? Porque não era necessário, da gordura saturada, né? Ou gordura Exatamente. trans, né? Não era necessário. Mas é um dos componentes ainda que persiste aí nos rótulos. Mas... Pois é. Inclusive, temos que deixar isso muito claro, que quando está lá... Bom, primeiro que eu nunca me esqueço de um jornalista americano que eu gosto bastante, o Michael Pollan. Ele escreveu 2 livros incríveis. Um se chama Em Defesa da Comida e O Dilema do Onívoro. Eu agora, em São Francisco, tive a oportunidade, ele fez uma palestra, eu levei os meus livros em português para ele autografar. Ele é um cara que eu, assim, gosto muito. Ele que instituiu nos Estados Unidos a segunda-feira sem carne. Porque um dia nós vamos fazer um programa mostrando o quanto custa para o planeta 1 quilo de carne no nosso prato. É, assim, incrível. Mas ele fala muito esse detalhe de que se não for comida, você devolve lá para o supermercado, né? Para a prateleira. E uma das coisas que eu gosto muito de esclarecer, ele fala assim: desconfia de todo rótulo que tem uma apelação de saúde. Porque se o produto é bom, a gente sabe que é comida, a comida faz bem para a saúde, para que escrever que ele faz bem para alguma coisa? Desconfia, tá? Isso aí é uma coisa totalmente desnecessária. Segunda coisa, quando está escrito que tem 0 de gordura trans, temos que ficar muito atentas e atentos. Por quê? Porque a legislação, a Anvisa, ela permite que você diga que não contém se tiver na porção menos de 0,2 gramas de gordura trans. Mas vamos entender o que é porção. Primeira coisa, quando você pega o ingrediente ali, que você pega a embalagem, repara que na informação nutricional está escrito sempre a porção em gramas e depois, entre parênteses, uma coisa que nós chamamos de medida caseira. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma balança. Então, quanto que é? Então, nesse meu macarrão, está escrito uma porção de 80 gramas, que vai dar uma xícara de chá. Então, é muito interessante a gente observar o seguinte: você vai ver que todo macarrão que você encontrar com glúten, sem glúten, de arroz, de milho, de grão de bico, você vai no supermercado, você pega lá a embalagem, vai estar escrito porção de 80 gramas. Por quê? Convencionou-se que é uma porção e uma porção de 80 gramas, o que uma pessoa, entre aspas, né, normal, comeria como porção. Então, nos biscoitos está escrito 30 gramas, mas é claro que a medida caseira vai depender do tipo de biscoito. Então, por exemplo, 30 gramas daquele biscoito creme cracker é em torno de 5 peças. Daquele waffle são 4 e daquele recheado são 2. Então, o que acontece? Se você comer apenas uma porção, isto é, 2 biscoitos recheados, você está ingerindo menos de 0,2 gramas e a Anvisa permite que seja colocado que não contém. Isso aí eu não entendo também, eu acho que se tem que falar, mesmo que seja pouco, porque para mim gordura trans é veneno. Então, eu quero saber o quanto de veneno realmente está colocado no alimento. Então, o que acontece? A pergunta fica aqui, Aninha. Você já viu alguém só comer 2 biscoitos recheados sem ser você que não gosta de doce? Quem come, come sempre mais, né? Não, você põe o pacote, a pessoa detona um pacote. Uma criança come um pacote brincando, porque ninguém vai pegar, tirar 2 biscoitinhos da embalagem e colocar num pratinho e oferecer. Então, tomem muito cuidado. Agora, eu acho interessante que observemos isso, porque a gente não tem muito mais ideia de porcionamento. Eu tô pensando em fazer um programa Mais Saúde para TV, porque lá a gente consegue visualizar de uma maneira muito boa. Mas, por exemplo, Ana, você sabe quanto que é a porção quando você fosse se servir, por exemplo, de uma lasanha? Porque a lasanha ela tá assim inteira, né? Você vai e parte, correto? Sim, sabe o que é uma porção?
É o tamanho de um biscoito creme cracker, aquele quadradinho. Quem se serve daquilo? Ninguém come uma porção, sempre 2 ou mais. Exatamente. Então a gente perdeu muito essa referência em relação ao porcionamento. Tanto que eu ensino meu paciente, por exemplo, olha para sua mão. Se você olhar a palma sem os dedos, esse deveria ser o tamanho do seu bife. Com os dedos, o seu filé de peixe ou o seu filé de frango. Fecha a sua mão como se você fosse dar um soco. Tá? Essa deveria ser o tamanho de uma batata que você comesse. Entendeu? Ou de uma fruta que não passasse desse tamanho, a maçã, etc. Então, existem alguns detalhes bem interessantes. Na época que meu paciente comia queijo, que a gente evolui, né? Mas eu já fui uma nutricionista que recomendou laticínios também. A fatia do queijo tem que ser a fatia que se pareça com seu cartão de crédito. Pensa, quem se serve assim? De pé, né? Não é deitado. Exatamente. Obrigada, Ana. Assim, por favor, né? Exatamente. Por exemplo, se você fosse servir de manteiga, tem que ser do tamanho de um dadinho. Entende? São pequenas coisas que são, assim, algumas referências que eu acho, assim, bem interessantes, porque a gente perdeu completamente. Inclusive, tem umas palestras, assim, muito interessantes que mostram como aumentaram as porções. Antigamente se servia a tal da Coca-Cola numa garrafa de 1 litro, lembra? E de vidro. Verdade. E todo mundo que passou por essa experiência lembra que todo mundo tomava só no domingo e ainda sobrava refrigerante, porque você ia pôr depois guardar na geladeira com uma colherinha dentro, lembra? Para não escapar o gás. Sim. Hoje é tudo de 2 litros e o pessoal toma assim de uma maneira absurda, tanto que não sobra, se compra mais de uma garrafa. Então, o tamanho do hambúrguer que aumentou, então se você for dar uma olhada na história do porcionamento de hambúrguer, você vai ver que o hambúrguer antigamente era um hambúrguer, entre aspas, de um tamanho razoável. Hoje você tem hambúrguer que parece que eles fazem competição do sanduíche maior, mais calórico, que faça mais mal à saúde, né? Porque é uma coisa absurda. Mas isso é muito interessante. Então, nas embalagens, você tem os porcionamentos. Eu acho que valeria a pena você começar a olhar daquilo que você está preparando, quanto que é o que eles recomendam de porção e tentar comer a porção. Temos participações? Temos sim. Tem a participação aqui do Carlos. Ele que é de Imbu, ele diz assim: doutora, é verdade que os alimentos orgânicos e sem glúten ou sem lactose não são necessariamente os mais saudáveis? Pode ter alto valor de sódio e gordura? Verdade, Carlos, foi uma ótima observação essa sua. Inclusive, algumas marcas, logo no início, quando se começou a tentar comprar produtos principalmente sem glúten, tinha uma marca assim bem famosa que todo mundo praticamente só tinha aquela disponível. Mas como ela tinha realmente sido desenvolvida para paciente celíaco, isto é, aquele que não pode triscar no glúten, eu acho que a atenção tinha ficado muito em relação a esse problema, o glúten, mas não observado esses detalhes em relação à gordura e em relação ao sódio. E o sódio é muito importante a gente dar uma olhada, quanto menos, melhor. Por quê? A gente sabe que o sódio está associado a uma série de problemas de saúde, mas uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que a absorção de glicose pelo intestino é sódio dependente. Então, toda vez que você está com consumo excessivo de sódio, aquele sal de adição na mesa, aqueles produtos que são industrializados e que têm carregado, eles vêm carregados assim de sódio, porque ele é um conservante, faz o quê? Faz com que você absorva muito mais glicose e você acaba engordando mais. Sim. Agora, fora isso, hoje nós temos uma preocupação muito grande, o governo teve agora lançando, né,
incentivando as indústrias a fazerem uma restrição de sódio. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sódio, ele dá muita palatabilidade, ele deixa a comida gostosa. Então, quando você tira o sódio, o que será que eles estão colocando dentro para compensar isso? Então, é aquela história, nada como treinar o seu apetite para você estar o quê? Gostando dos alimentos o quanto mais próximo da natureza possível. E sempre tentando comê-los o máximo possível como está na natureza, né? Sim. Então, por exemplo, o brócolis, tentar deixá-lo cozinhar no vapor, assim, mais durinho, a couve-flor. Por exemplo, a Tereza aqui, ela prepara a couve, hoje ela vai fazer, que eu estava dando uma olhada, nós vamos ter o repolho, né? Que ela corta bem fininho. Como que a gente faz? A gente só esquenta a frigideira com azeite, um temperinho, e depois tira a frigideira do fogo e aí você coloca ou a couve, ou no caso hoje vai ser o repolho normalzinho, porque o repolho roxo também é muito gostoso feito assim. E você só dá um susto nele, como eu digo. Aí você preserva maiores quantidades de nutrientes, além dele ficar crocante, que é uma coisa muito interessante. Porque repara que a comida, ela te dá mais saciedade quando ela tem uma crocância, né? Existe todo um contexto em cima disso. Por isso que é importante você estar misturando um pouco de sabores e também de texturas na sua alimentação. Ai, que delícia. Nós temos várias participações aqui, pessoal, enviando pra gente perguntinha. A Maria José, ela que é de Itatiaia, também a Magda, ela que é do Parque P, tá participando conosco. As perguntinhas aqui também da Maria de Lourdes, de Cachoeira Paulista. Um abraço, viu? Deus abençoe. Tem também aqui perguntinha chegando através do nosso e-mail. A Dani respondendo aqui a participação. Enviei para ela os links, né, da semana da amamentação. Um abraço, viu? Dani tá agradecendo. Deus abençoe você. Tem também aqui o Ale Rodrigues, que tá participando conosco. Deus abençoe você. Um abraço, viu? É a Alessandra. Um abraço, viu, Alessandra? Deus abençoe você. Meu Deus, o programa voou hoje, não, Aninha? Foi mesmo, rapidinho hoje. Pois é. Então, Aninha, agradecer a sua super, hiper ajuda aqui, né? Fazemos o programa 4 Mãos, o que é uma delícia. Sim. E provavelmente vamos continuar esse tema nos próximos programas, assim, quando não tivermos os nossos convidados ou um tema específico, porque tem muita coisa ainda para ser dita e a gente nem terminou, não é? Verdade. Quero mandar um abraço pro pessoal que deixou aqui as perguntinhas, as participações. Deus abençoe você. Hoje não deu tempo de responder todo mundo, mas se Deus quiser, no próximo programa a gente consegue aí concluir este tema falando sobre rótulos. Um beijo grande. E espero vocês no próximo Mais Saúde. Meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estrebulia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. E o sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, veio rouco e voz cansada. Ele cantava 1000 toadas. Seu olhar e o sol, porém. Então solta a voz. Hoje vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. E agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um